Olá, tudo bem com você? Neste vídeo eu trago como fazer uma regressão linear simples utilizando a ferramenta de análise de dados do Excel. Mas antes eu preciso que você se inscreva no meu canal, que você dê um like neste vídeo e deixe o seu comentário. Só assim eu vou continuar produzindo conteúdos para você. Vamos lá? O que é uma regressão linear simples? Uma regressão linear simples é quando nós temos apenas uma variável independente. Nós chamamos de variável independente o x e chamamos de variável dependente o y. Então veja essa situação que nós temos aí. Nós temos duas variáveis, as vendas e as despesas com propaganda. Uma delas vai ser a variável dependente e a outra vai ser a variável independente. Então, quando eu tenho apenas uma variável independente, trata-se de uma regressão linear simples. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a regressão linear múltipla, que é quando nós temos uma variável dependente e várias variáveis independentes. Então, nós temos aí vendas e despesas com propaganda. Quem depende de quem? É as vendas que depende das despesas com propaganda ou é as despesas com propaganda que depende das vendas? Eu acho que é as vendas que depende das despesas com propaganda. Então, vendas é a minha variável dependente e despesas com propaganda é a minha variável independente. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer uma regressão. Quem é a variável dependente, quem é a variável independente. Após isso, é só utilizar a ferramenta análise de dados do Excel e fazer a regressão. A ferramenta análise de dados do Excel, quem estiver usando o Mac, vem aqui em ferramentas, suplementos do Excel, clica aqui no item ferramentas de análise, ok. Aqui no item dados, vai aparecer a ferramenta de análise. Quem estiver usando o Windows, arquivo, opções, suplementos, suplementos do Excel, selecionar ferramentas de análise, lá embaixo, clicar no IR, vai aparecer uma caixinha, clicar no item ferramentas de análise e colocar OK. Verifique aqui na barra de ferramentas, no item dados, se apareceu o item análise de dados. Agora vamos fazer a nossa regressão. Clique na análise de dados, procure nessa caixinha a regressão, clique em OK. No intervalo Y, eu vou selecionar a minha coluna do Y, inclusive com o título. No intervalo de X, eu vou selecionar a minha coluna do X, inclusive com o título. Como eu incluí os títulos, eu clico em rótulos, eu deixo rótulos clicado. Vou usar um nível de confiança de 95%. Nas opções de saída, eu sempre coloco uma nova folha de cálculo e nos residuais eu clico em tudo, nos 4 residuais e clico também no desenho da probabilidade normal, porque assim eu vou obter os meus gráficos e coloco OK. Tá feita a minha regressão. Olha aí, prontinho. Agora eu vou só organizar. Vou organizar esses gráficos, olha os gráficos.
os gráficos. Eu gosto de selecionar os títulos, porque aí os títulos aparecem aqui na minha regressão. Por isso que eu gosto de selecionar os títulos. Eu sempre seleciono os títulos. Vou organizar aqui. Agora aqui, ó, eu vou organizar também. Vou deixar bem espaçado para a gente poder fazer as análises. Bom, aqui eu vou selecionar tudo e vou colocar lá em página inicial, vou tirar de geral e vou colocar número. E vou aumentar o número de casas depois da vírgula. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar tudo, vou colocar número e vou aumentar o número de casas depois da vírgula. Agora, eu quero ver se essa regressão é significativa para fazer uma previsão futura. Então, para isso, eu tenho que analisar as variâncias, que é essa ANOVA aqui. Ele fez um teste de ANOVA aqui para a gente analisar as variâncias, para verificar se essa regressão é significativa para eu fazer projeções futuras. E o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar esse F de significância, ele tem que ser menor que 0,05. Por quê, Malu? Porque eu usei um nível de significância de 95%. O valor de P também tem que ser menor que 0,05. Então, todos são, ó, esse é, esse é, esse é. Então, essa regressão é significativa para fazer projeções futuras. E aqui, ó, percebam que deu tudo alto, ó. O R múltiplo, o quadrado de R, o quadrado de R ajustado. Se eu mudar isso aqui para porcentagem, ó, 95%, 90%, 89%, isso significa que vendas e despesas com propagandas são duas variáveis que estão bem correlacionadas, tá? Agora eu vou fazer projeções futuras. Para eu fazer projeções futuras, eu tenho que montar a minha equação de regressão. Como que eu monto a minha equação de regressão? É uma equação do primeiro grau. A minha equação vai ficar assim, ó, y é igual o coeficiente interceptar, eu posso aqui diminuir para duas casas depois da vírgula, para ficar mais fácil esses coeficientes. Então, eu vou usar o coeficiente interceptar, que é 8,33, mais o coeficiente de despesa com propaganda, vezes a variável x, que é as despesas com propaganda. Então, essa é a minha equação de projeção futura. Então, olha, eu vou copiar essa equação aqui e vou voltar lá na minha planilha, ó. Então, a minha equação é essa aqui, ó. Olha lá, a minha equação. Se eu gastar 10 mil reais, qual será a minha projeção de venda? Então, eu venho aqui, no lugar do X, eu coloco 10. Então, é só eu montar a equação aqui, ó, 8,33 mais 2,15 vezes 10. Olha lá, vai ser 29,83 a minha projeção. Então, eu posso usar essa equação para fazer projeções futuras. Como que eu faço a minha equação? Usando esses coeficientes. Então, o coeficiente do interceptar, ó, coeficiente do interceptar mais o coeficiente de despesa com propaganda, porque ela é o X, né? Vezes o X.
Então, se eu gastar X com propaganda, quanto que vai ser a minha projeção de venda? Então, essa equação vai me dar as minhas projeções futuras. Certo? Porque é uma equação do primeiro grau. Ela segue essa lei aqui, ó. A mais B vezes X. Ok? O coeficiente A é o interceptar e o coeficiente B é a minha variável independente. Ok? Fácil, não é? Até o próximo vídeo em que eu vou ensinar regressão linear múltipla, ok?